Se a sua sombra quase não pigmenta e você acha que tá fazendo tudo errado, fica comigo. Dá pra ter um esfumado bonito mesmo com a paleta fraca. Oi, gente! Meu nome é Tânia e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou te mostrar como fazer um esfumado mesmo quando a sombra não pigmenta muito. A sombra pigmenta mais aonde está levemente úmido, umedecido. Então a gente vai fazer a preparação da pálpebra agora. Vamos aplicar um corretivo um pouquinho antes de fazer a aplicação da sombra. Se você preferir e é melhor, aplica um corretivo um pouquinho mais claro que o seu tom de pele, uns 2 a 3 tons, porque aí a sombra ela vai ficar mais aparente. Aplica pouca quantidade e vem dando batidinhas. Não precisa fazer os 2 olhos de uma vez, porque precisamos que esse corretivo fique molhado. Então, se você fazer a aplicação desse lado e já vem para esse, quando você for aplicar a sombra desse lado, o corretivo ele já vai estar seco. Então, faz um olho e depois você vem fazendo o outro. Quanto mais molhado estiver a pálpebra, mais a sua sombra vai aparecer. Você vai usar um pincel fofinho, mas não muito aberto, tipo esse daqui. Vocês conseguem notar que as cerdas dele é um pouquinho mais fechada. Quanto mais espalhadas forem as cerdas, mais a sombra vai espalhar e ficar suave. Então tem que ser um pincel mais fechadinho, mas ainda assim de esfumar. Eu vou usar essa paleta aqui, ela foi bem baratinha, gente, foi R$10. E ela é na cor 1, tá vendo? As sombras dela é bem clarinha. Eu não sei como que é as outras paletas, mas eu peguei essa daqui, que é a que tinha lá. Ela é bem bonitinha. Eu nem sei se eu fiz resenha dessa paleta aqui pra vocês, mas eu acho que não. Eu não me lembro. Ainda aqui no pincel, o que você vai fazer? Você vai pegar uma boa quantidade de sombra e dar umas leves batidinhas assim na mão para tirar o excesso. Quem assiste os meus vídeos normalmente sabe que eu bato aqui na mão para tirar o excesso e ainda venho tirando mais o excesso, só que aqui na pele. Para quando a paleta não é tão pigmentada, você não precisa fazer isso daqui, porque senão o pigmento dela já vai ficar todo na sua mão. E quando você for aplicar, já nem tem sombra mais. Então, pega uma boa quantidade e tira o excesso só dando umas leves batidinhas. O primeiro tom que você vai usar é o mais escuro. Por quê? Porque ele vai pigmentar ali no seu olho que está úmido e vai aparecer mais. A gente costuma usar o tom mais escuro, o último tom, né? Nossa, meu Deus, fugiu a palavra, calma. A gente costuma usar a cor mais escura no último tom que a gente vai aplicar na pálpebra. Pra quando a paleta não é tão pigmentada, você aplica essa sombra primeiro. Então, o marrom mais escuro, não o preto, mas o marrom. Eu vou usar esse tom aqui, que é o mais escuro da paleta. Vou pegar uma boa quantidade. E outra coisa, e eu já ia esquecendo, quando você não tira tanto o excesso, pode correr o risco da sombra cair na sua pele. Então, ou você faz o olho primeiro, ou você aplica um pouco de pó depois, para quando a sombra cair na sua pele, ela não pigmentar. E é o que eu vou fazer agora, calma. Pega uma boa quantidade de pó e faz essa camada aqui embaixo. Não precisa tirar o excesso, tá? Pode deixar bem branco, bem acumulado assim mesmo. Como a sua pele ela já tá feita, já tá selada, já tá pronta, essa camada de pó aqui, ela não vai craquelar a sua pele, não. Então vamos lá. Catei a sombra aqui, catei bastante até. Vocês conseguem ver que tá esfarelando? Não sei se dá pra ver. Tira um pouco do excesso e já vem depositando na pálpebra. Sempre com a mão bem levinha, você deposita essa sombra. E deposita esse tom mais escuro aonde você quer que fique ele, tá? Geralmente no canto externo. Como a minha pálpebra, ela tá úmida, tá molhada, ele pigmenta muito mais. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando não tá úmido. Vou catar um pouco de sombra aqui. Tiro o excesso e vou depositar aqui na minha mão. Olha isso. Vocês conseguem ver? A minha mão, ela tá seca. Então, a sombra, ela não vai pigmentar muito bem. Olha a diferença. Agora sim, você pode tirar o excesso dessa sombra
e já vim esfumando as bordas para não acabar marcando esse olho. E vem com a mão bem levinha. Não precisa esfumar o meio dessa sombra não, porque senão você vai espalhar esse pigmento e ele não vai ficar tão escuro assim. Então vem só nas bordas e com a mão bem levinha. Fez a primeira aplicação nesse olho, você já pode ir nesse. Porque aqui a pálpebra, ela já tá meio seca, já tá sequinha, então não tem problema de você já começar o outro olho. Aí dá pra você ir fazendo os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Aplica um pouco de corretivo, espalha ele e já pode vir com a sombra. Vocês vão ver que nesse lado ele ainda vai ficar mais pigmentado. Por quê? Eu apliquei o corretivo nesse lado e tive que explicar, falar. Então, ele deu uma secadinha. Já aqui, eu acabei de aplicar e já vou vir com a sombra. Tiro o excesso e já venho só depositando. Olha a diferença, como aqui já fica mais escuro. Limpo o pincel e já venho esfumando com o mesmo. Olha como nesse lado já ficou bem mais pigmentado. Agora eu vou tentar dar mais uma segunda camada nesse outro lado que não ficou tão pigmentado assim. E ele vai ficar um pouquinho mais intenso. O que acontece? Não exagera na camada, porque quanto mais camada de pó você for fazendo, menos a sombra vai pigmentar. Então, faz umas 2 ou 3 camadas. Não passa disso. Nossa, até esqueci de aplicar pó desse lado, tá vendo? Se tivesse caído sombra, aí já era. Mas se bem que nem ia pigmentar tanto, né? Porque minha pele, ela já tá selada. Se esse jeito de explicar te ajuda a continuar aprendendo, se inscreve no canal. Agora sim, você já pode vir com um tom de transição ou com um tom que você vai esfumar essa sombra mais escura. Tanto faz qual você vai usar, se é colorido, se é um tom neutro, você que sabe. Aqui eu vou aplicar esse tom do meio. Lembrando que, como a minha pálpebra já tá levemente sequinha, ele não vai pigmentar tanto. Mas mesmo assim, vai dar um jeito. Vou pegar um pouco de sombra. Na verdade, eu não vou abusar não, gente, porque ele é um tom quase do meu tom de pele. Então, eu vou pegar um pouco dele e um pouco dessa sombra aqui. Tira levemente o excesso e já vem aplicando. Aqui você não precisa só depositar... Aqui você não precisa só depositar a sombra, não. Dá uma leve depositadinha e já vem esfumando. Porque ela já é uma sombra clara, né? Agora, vem fazendo o outro olho. Pega a mesma sombra, tira levemente o excesso, dá uma leve depositadinha e já vem esfumando. Sempre com a mão bem levinha. Se você notar que a sombra parou de pigmentar, você vem com uma bruma hidratante e borrifa ela no olho. Mas não exagera tanto, tá? Dá uma boa afastada e aplica. E também, se você tiver aqui com um pó embaixo, tenta tampar para você aplicar, senão isso daqui vai virar um grumo no seu rosto e não vai ficar legal. Fazendo isso, a sua pálpebra, ela vai umedecer novamente e voltar a pigmentar a sombra. Mas também não espera ela secar 100%. Deixa eu aplicar aqui. Na verdade, eu vou tirar esse pó, porque eu não vou conseguir tampar os dois lados para aplicar a bruma, né? Já vem, tira esse pó bem rapidinho mesmo e aplica a bruma. Espera ela dar uma leve, bem leve mesmo, secadinho. Não aplica a sombra logo em seguida, não. Pronto. Agora sim você pode vir voltando a aplicar a sombra. O que eu vou fazer? Eu vou voltar com esse tom mais escuro aqui. Lembrando que é a terceira camada de sombra, então ele não vai pigmentar tanto. Tira o excesso e aplica novamente. As pilhas estourando, Jesus. Até apagou, gente. Eu acho que eu tenho que tirar esse negócio daqui. Eu não sei o que acontece. Tipo, eu comprei a pilha pra colocar nesse trem e ele come a pilha, primeiramente, que a pilha não dura nem um dia. Claro que não vai ficar ligado um dia. Um dia que eu digo é tipo umas 3, 4 gravações, sabe? Que juntando tudo, eu acho que daria um dia desse trem ligado. Ele não dura, gente. E sem contar que tem vez que ele dá um pipoco que com certeza é a pilha estourando, que a pilha tava estourando. Então,
Nossa, dá um medo, já pensou dar um trem aqui atrás de mim? Ó, você vem fazendo a quarta camada da sombra e também não fica esfumando tanto, porque quanto mais você esfumar, mais suave ela vai ficar. Volto com outro pincel e esfumo de leves. Essa quarta camada da sombra ajuda se a quarta for um preto. Aí você umedece e já vem com a sombra preta, que aí vai pigmentar muito mais. Aqui nem dá pra ver muita diferença, porque eu já alcancei o tom mais escuro dessa sombra, então nem vai mais. Se a sua sombra cintilante não pigmenta nem aplicando com o dedo, você vai fazer assim. Antes, eu vou mostrar pra vocês como é a pigmentação dessa sombra cintilante. Aqui tem 4 sombras cintilantes e uma sombra de glitter, sabe? Essa daqui é cintilante, essa é cintilante, essa daqui também é e essa daqui também é. Não sei qual eu vou usar, peraí. Bom, tem esses 4 tons. A sombra com glitter eu não vou aplicar, tem nem jeito porque eu não gosto muito. Mas de cintilante tem esses 4 tons. O bom é que aqui vocês já conseguem ver como que ela pigmenta, né? É boa a pigmentação? É boa, não é ruim não, mas às vezes a gente quer um negócio mais chamativo, né? Deixa eu ver. Não sei, acho que eu vou aplicar essa última aqui, ó. Não sei se vai combinar. Eu vou aplicar essa última sombra aqui. Primeiro eu vou aplicar ela com o dedo no outro olho, que aí já fica a pigmentação, né? Pra vocês verem. Esse daqui é o máximo de pigmentação que ela alcança quando é aplicado com o dedo. Mas você vai fazer assim. Cada um pincel de aplicar a sombra é aqueles mais achatadinhos, assim, e você vai umedecer levemente com uma bruma, tá? Tanto faz se é uma bruma hidratante ou uma bruma fixadora, mas umedecer levemente. Não é muita coisa, não. E afasta bem a bruma na hora de aplicar. Em seguida, você vai pegar a sombra cintilante, assim, e aplicar dando leves batidinhas, pelo menos no início, com leves batidinhas. Agora, você pega um pouquinho mais de sombra e pode aplicar dando umas leves arrastadinhas. Olha como já fica. Bem mais aparente do que nesse lado aqui. Se você quer um pouco mais aparente, você volta repetindo o mesmo processo. Dá uma leve umedecida no pincel e pega a sombra novamente. Eu não aconselho que você venha a borrifar a bruma direto na sua sombra, não, porque ela pode estragar. Já vi várias pessoas fazendo isso na internet por aí e pode estragar a sua sombra. E sem contar que pode mofar. Aí é pior, né? Volta, deposita a sombra e dá leves arrastadinhas. Olha que bonito que já fica. Olha a diferença, gente. Volto com outro pincel, só para esfumar as bordas desse tom. A mesma coisa que você fez na parte de cima dos olhos, você vai fazer embaixo, mas sem umedecer a pele com o corretivo, né? A pele já vai ter que ficar mais seca. Mas é só você aplicar uma bruma que já vai dar certo. Vou finalizar os meus olhos aqui e voltar. Temos aqui um olho finalizado e vocês conseguem ver aí como ficou um esfumado mais aparente, um esfumado mais bonito. Não leve em consideração essa parte preta do olho aqui, porque aqui eu usei o BT Velvet da Bruna Tavares. Então não leve em consideração, esse preto aqui não é a sombra, mas foca aqui no esfumado mesmo. Aqui eu te mostrei como trabalhar a sombra que você tem em casa. Clica no link da descrição, lá eu mostro a lógica da maquiagem com mais detalhes, pra você parar de errar no dia a dia. Um beijão e até o próximo vídeo!